Olá, viajantes, viajantes. E arvorezinhas do nosso coração, sejam bem-vindos a mais um vídeo de React. Pois é, hoje a gente vai reagir a um vídeo de um tema que eu acho muito interessante. Tem muito tempo que eu queria falar sobre esse tema. Tem algo que eu tenho bagagem sobre Rio de Janeiro e a gente vai fazer isso falando sobre um vídeo de um casal que tá falando sobre Rio de Janeiro. Falando em árvorezinhas, Não sejam árvores, vocês podem e devem sair por aí e conhecer tudo que vocês quiserem, tudo que vocês puderem. então se você ouviu um ditado como a árvore só leva pedrada se ela estiver dando fruto, lembre-se que, bom, eu não sou uma árvore, você vai levar a pedrada. Aliás, você não vai levar pedrada. Não, E você também não dá fruto, você dá filho. a gente espera que não leve pedrada. Vamos em frente. E o Rio de Janeiro, é seguro ou não é seguro? Vamos ver o que E que Rio diz de esse Janeiro casal. continua lindo. Lembrando que ontem eu tava conversando com um amigo numa pousada que a gente foi e a gente tava disputando se a gente conhece mais ou menos o Rio. E olha, conhecemos muito o Rio de Janeiro, muito. Estado, cidade, tudo. E eu posso falar. Foram 4 horas intensas deles dois conversando sobre isso. Boa tarde. No vídeo de hoje, Boa a gente vai tarde. falar sobre uma coisa que a gente corre muito, polêmica, Muito polêmico. muito polêmica. Como muitos dos seguidores sabem, a gente É mora no Rio polêmico, de Janeiro. polêmico. E assim, é uma cidade que muita gente fala que é muito, mas muito. Perigosa. Nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Ai. Mas não é assim, gente. Não é do jeito que Tcharam! Será? Já quero começar dizendo que, como ele falou, é polêmico, eu já te diria, é, assim, muito perigoso. E eu vou te dizer porque durante esse vídeo é perigoso. Gente, eu tô rindo aqui porque ele é uma figura. Eu não me aguento gravando com esse homem. Eu pauso o vídeo pra falar assim: "Não, amor, vamos deixar o microfone pra baixo, né? Que daí quando for falar, você sobe o microfone". Ele fica olhando pra minha cara e do nada fala e eu fico: "O que eu faço agora?" Carioca. falam. Isso pareceu combinado, mas não foi. As pessoas falam às vezes que você vai colocar o pé no Rio de Janeiro e vai ser assaltado, vai acontecer alguma coisa. Não é por aí. A gente Depende. Eu já diria o seguinte, aqui eu já vejo um problema, porque às vezes as pessoas, eu falo como carioca, ele é carioca, às vezes o carioca acha que perigo é só quando está rolando tiroteio, quando você vai ser assaltado. E quando você convive com pessoas de outros países, principalmente, e você diz, não, de vez em quando tem tiroteio, as pessoas, como assim, você já ouviu um tiro? Então, pro carioca, a gente que vive no Rio de Janeiro, eu já sei o que é um tiro de 762, um tiro de 12, um tiro de Uzi, um tiro traçante. Então, pra gente a gente já tá acostumado a ouvir tiro o tempo todo. A gente já identifica que tipo de tiro que a gente tá ouvindo. E o perigo, ele não é só você ser assaltado. Assalto é um dos problemas. O Rio de Janeiro, você tem problema de tudo que é lado. Você tem extorsão, você tem problema com a polícia, você tem conflito, você tem um monte de coisa. Então, o Rio de Janeiro, se a gente for falar só de assalto, com certeza você não vai pisar no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, que parece que é onde ele tá, e vai ser assaltado. Mas outros perigos acontecem. Mas eu acho que é muita questão também de você saber como você vai andar e pra onde você vai andar. Sim. Tem lugar que realmente não vai ser pisar e ser assaltado. Agora tem lugar que você pode entrar e pode não sair. Só nessa frase que ela tá dizendo, eu já vejo um problema de carioca te dizendo que não é, que é seguro. Ela já viu comigo algumas situações de eu mandar mensagem para alguns amigos que moram em área de risco e perguntar assim, e aí, tá tudo bem? A gente pode entrar? E a resposta geralmente é, não, é tranquilo, é só você baixar o vidro, acender a luz de dentro, entrar devagar e dar 2 piscadas, dependendo da facção. Tem facção que é 3 piscadas, tem facção que é 2. Se você piscar errado, você morre, simplesmente isso. É isso, você tem que saber onde você vai entrar e como você vai entrar. Se é que você vai entrar. Então, quando o carioca te disser é tranquilo pra gente, né? Às vezes. Nem pra gente, amor. A Nem gente pra já quase morreu algumas vezes no Rio de Janeiro e só saiu porque eu sou carioca. Cassie não é carioca, eu sei como me virar no Rio de Janeiro. Pra nossa sorte, né? Eu uma vez queria comer esfirra, vi um lugar que tinha umas esfirras assim dos deuses lindas pela internet, no Google inclusive, e a gente foi lá. E entramos por engano numa área que era controlada pelo tráfico. E a gente teve E que fomos abordados. falar o que a gente estava fazendo, por que a gente estava fazendo. Não queriam deixar a gente Não sair. queria a gente. Tem que ter cuidado, gente, tem que ter. Então, porque eu conhecia, sabia como funciona, respeitei que tem essa questão. Às vezes as pessoas subestimam um menino de 12, 13 anos e às vezes o menino é envolvido. E você tem que dar satisfação, tem que conversar, tem que saber conversar, não para mentir. Ou seja, é perigoso.
gente já tá Esse foi morando só o no início. nosso motorhome. Há um ano. Gente, nesse exato momento, a gente tá gravando justamente no meio da rua. A gente tá com o nosso gigante parado bem aqui, na beira da praia. Olha pra vocês verem. E hoje é Sábado. Nós chegamos aqui na sexta-feira à noite. Ontem à noite. Isso. E dormimos de boa. E assim, aqui não é a primeira vez que a gente vem pra cá. A gente, inclusive, dorme em outros locais. Mais um dia começou. Paramos o gigante aqui bem em frente ao posto. Aqui tá ele. São Cristóvão. Aqui do lado para uma Kombi de caldo de cana. Aqui atrás tá a motoca. Os dogs estão lá dentro. Eu sempre deixo essas janelas aqui abertas do lado de cá, que o pessoal aqui do caldo de cana olha eles e circula ar lá dentro para eles de boa. Dia amanhecendo já e foi ali, bem ali, de frente pro hospital que a gente dormiu. Pois é, São Cristóvão não é Zona Sul, mas ele tá numa praia da Zona Sul e tá agora no Leblon, Zona Sul. Ele tá falando de pontos da Zona Sul. São Cristóvão não é tão relativamente seguro, mas também não é tão relativamente inseguro. Mas o Leblon, ele já puxa mais para seguro. É, ali a gente tá falando da região mais policiada para turistas. Porque, ó, a galera que É. mora lá, então precisa ter uma segurança elevada. É, mas pra você ter noção, se você sai do aeroporto para o centro do Rio, você vai precisar passar por áreas que a polícia entra com caveirão. Graças a Deus foi tudo bem, tudo tranquilo. Estou numa rua próximo ao trabalho da Nanica. É nesse canto aqui que a gente dorme. Aqui tem bastante prédios, é uma ruazinha até movimentada e de noite fica tranquilo. Então, como tem muito prédio, tem muita gente para olhar a gente. Isso é uma coisa estratégica. Ah, perceba que ele tá falando que é estratégico. Como que você vai para um lugar que você precisa de estratégia para sobreviver e pode ficar tranquilo? Como eu tô dizendo para ele que é carioca, para nós que somos Eu acho cariocas, que ele não é carioca. ele disse que mora no Rio. Não, ele disse que tá ali, já foi várias vezes pro Rio. Ah, tá. Mas acho para que ele mim não que é. sou carioca, eu consigo viver bem, consigo entrar em alguns lugares com certa tranquilidade, mas eu não sei se é tranquilo. Então, mas isso é porque a gente já conhece onde a gente É. vai, sabe como ir e aonde ir, né? Pra quem vem de fora e não faz ideia, a coisa é muito mais distinta. Até porque a galera que assalta, a galera que te rouba, que te faz qualquer tipo de pressão psicológica, ela sabe que você não é de lá. Ela sente, ela já conhece Sim. os trejeitos. Sim. São Cristóvão novamente. São Cristóvão, para vocês terem noção, era onde vivia a família imperial. O Rio de Janeiro começou ali. Então o museu é ali, o zoológico é ali, o estádio do Flamengo é ali. Então ainda é uma área extremamente turística, extremamente bem policiada. E ainda assim não quer dizer que é seguro. 5 horas da manhã. Estamos com o gigante aqui. Debaixo de 17 graus aqui fora, lá dentro tá 19 graus. Frio danado. Nós dormimos essa noite aqui, ó, bem na Avenida Brasil. A gente parou aqui nesse posto, no estacionamento. O sol começa a nascer lá, a coisa mais linda que tem. Cara, várias noites a gente já dormiu aqui, várias vezes já passamos por aqui. Porque minha filha mora aqui do lado. Nós estamos... Ah! Eu já tava aqui, Tá gente. explicado. Campo Grande, Ainda mais seguro? Campo Grande. Olha, eu te diria, se você tá assistindo isso de qualquer lugar do mundo, pensando em dormir em Campo Grande, Não faz isso, não gente, é faça sério. isso. Não faça. Pesquise Grande, sobre Campo Grande. é. Veja matérias e notícias para não ficar na nossa palavra. Mas não durma em Campo Grande. O que a gente diz não confia realmente assim no que vocês estão ouvindo de qualquer um, nem da gente. Tem dúvida do que a gente está falando, do que eles estão falando? Pesquisa, para você não ir parar num lugar que não vai dar bom. Como a Kerstin falou, quando você é conhecido, mora no bairro, as facções, seja a milícia, seja o que for, eles sabem sobre você. Você não imagina, mas eles têm muita informação sobre você. Então, às vezes, você acha que tá tranquilo porque o rádio já foi passado há muito tempo. Eles já levantaram a sua vida toda. Você é autorizado. Agora, eu, que não sou de Campo Grande, ou uma outra pessoa que vem como turista, também vão passar rádio sobre você. Mas não que você é morador, que você é turista. Eles veem, tipo, a filha deles mora ali. Eles estão vendo que eles estão entrando naquela casa. Então, é conhecido, é amigo, é familiar. É alguém que pertence ao conjunto daquela casa, daquela família. Então, beleza, tá junto com aquela galera ali, vamos deixar quieto. Agora, se você só tá ali, eles nunca te viram, você não teve contato com ninguém, só tá andando, comendo, passeando, não confia não. Não. Campo Grande... Em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Nunca aconteceu nada, nunca tem nada demais. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade como outra qualquer. Sim, riscos a gente vai correr em todo lugar, né? É impossível falar que não tem um lugar que você não corre risco nenhum. Não, você vai correr risco em qualquer lugar. Rio de Janeiro, todo mundo fala, nossa, mas é um lugar muito perigoso. Tem perigos? Tem perigos.
Mas qual lugar não tem? Eu penso assim, gente, você não vai chegar em qualquer lugar para você dormir, para você ficar. Você não vai chegar, estacionar e ficar. Você tem que pesquisar, você tem que perguntar, ver com os locais se tá legal ali, você tem que ver se ali pode, se não pode, se tem baderna, se não tem baderna. Às vezes o perigo não tá só no assalto, no roubo, no bandido. Às vezes o perigo tá no bêbado. Às vezes onde você parou, costuma ter festa, costuma ter gente bêbada, gente chata, sabe? E isso vai te trazer um transtorno, pode trazer um prejuízo, uma irritação, seja lá o que for. Inclusive, a gente não só tá gravando na rua, como bem aqui atrás, olha pra vocês verem, tá estacionada a nossa bike ali, sem problema nenhum, gente. Tem pessoas passando pela praia, andando. Assim, aqui de noite é um lugar que até fica escuro, é meio que deserto e tal, mas é um lugar que a gente sabe que é tranquilo. Isso quer dizer que eu posso dormir tranquilo, relaxar e tal? A gente nunca dorme tranquilo. A gente tem... Pois é, ela falou que todas as cidades têm problema, todas as cidades. É óbvio que toda cidade vai ter algum tipo de problema. Isso é óbvio. Só que sim, o Rio de Janeiro continua sendo uma cidade extremamente perigosa. E aí vamos contar um pouco de experiência de Europa, por exemplo. A gente estava com trailer, passeando pela Europa, dormindo nas estradas como estavam, assim, dormindo do lado do aeroporto. Rodamos tudo de bicicleta pela Europa. E sem essa sensação de você tem que ter um cuidado. Não, a gente entrou em lugares, por exemplo, que as igrejas de 1000 e poucos anos estavam abertas, com patrimônio ali expostos. Então, quando eu falo que a sensação é muito diferente, é porque lá realmente as pessoas não têm noção do que é perigo. Não é que, talvez você consiga dormir e tenha que ficar de olho. Não, as pessoas não têm iluminação na rua, as pessoas andam tranquilamente e elas não sabem o que é a possibilidade de serem assaltadas à mão armada. As crianças lá na Europa, principalmente falando da Alemanha, elas saem com 6, 8 anos e voltam pra casa 2 da manhã, foram pra casa do coleguinha e tal, sozinhas, tipo, volta do aniversário sem problema nenhum. Mas vai ter muita gente aqui falando, mas vocês estão falando da Europa. Sim, nós estamos falando da Europa porque essa galera que vem pra cá pode estar se iludindo com esse tipo de fala, sabe? A galera que é aqui do Brasil já conhece a fama do Rio de Janeiro e mesmo assim tem gente que ainda quer arriscar. Não arrisca, gente. Procura antes saber como são os lugares, se dá pra ir, se não dá pra ir pra aquele lugar, o trajeto que você vai fazer até aquele lugar. Porque às vezes o ponto X que você quer ir é mais tranquilo, sim, mas tem um trajeto todo até lá. Pesquisa, porque às vezes no meio do negócio estão fazendo um arrastão. Sim, eu já trabalhei, como eu disse, muito no Rio. E eu trabalhei em empresa de ônibus e eu acho que o Rio de Janeiro é o único lugar do mundo que eu vi que motorista de ônibus trabalha armado e caminhoneiro trabalha armado, e isso é normal. Então, veja. Tem já 1 ano que a gente tá morando no nosso motorhome aqui no Rio. E sempre tem aquela, poxa, você fica meio alerta pra ver se alguém tá andando próximo do motorhome. Tem alguém olhando, se tá olhando demais, e se você não sabe. Mas a gente falou da Europa, beleza, então vamos falar ali da Argentina. A gente dormia tranquilo, não tinha essa de tem alguém olhando, se tem alguém passando, o que pode acontecer. A gente dormia em vários lugares e sem nenhum tipo de medo, em momento nenhum. Isso que é você se sentir realmente seguro. Você dizer que você fica com medo ali de alguém estar olhando, se você fica prestando atenção, certeza que pode dar merda em qualquer momento. Então, pra mim, esse já é um indício muito forte de que a coisa não é segura. Então, é óbvio que nem todo mundo vai ter a infelicidade de algum ocorrido, e eu espero que continue assim. Se tudo der certo dessa vida, o Rio vai ser menos perigoso, mas por enquanto a coisa não funciona desse jeito. Sim, para não dizer só a Europa ou a Argentina, falar de países e não de cidade, o Sul tem muitas cidades extremamente tranquilas. Gramado, Canela, a gente vê as pessoas que respeitam a polícia tem um nome muito forte na cidade, as pessoas costumam respeitar o policiamento. Não tem essa sensação de risco, as pessoas não sabem. Como eu disse, se pergunta a alguém que mora em Gramado, que nasceu em Gramado, ele não sabe identificar tiro de fogos. E aí, para não dizer só que a gente está sendo muito pessimista com o Rio, Porto Alegre também. Pra gente que tá de fora, eu acho que é um exemplo muito bom, porque a gente achava que Porto Alegre, por ser muito grande e tal, mas era no sul, era muito segura. E a gente ouviu de pessoas, de moradores, que não é que é tão perigoso quase quanto o Rio, mas eu acho que eles já tentaram extrapolar um pouco. Mas pra gente que tá de fora e escuta isso, caramba, mas eu não sabia que era tanto assim. E a mesma coisa pra quem tá vindo do Rio. Se vê esse vídeo aí, vai falar, não, é de boa. Não é assim. Então, pra mesma coisa da gente que pesquisou e ficou sabendo de Porto Alegre, é importante pra quem tá indo pro Rio se certificar das coisas que tá ouvindo. Se realmente é ou não é seguro, se dá ou não pra ir. Se é um curioso, se tem alguma intenção. E isso
não só no Rio de Janeiro, mas como em todo lugar acontece. Exatamente. Você pode estar parado num posto de gasolina, de beira de estrada, cheio de caminhoneiro. Você pode estar em frente a uma delegacia, né? E pode acontecer muita coisa. Então, gente, não é assim. Tem vários locais. A gente vai gravar, vai mostrar para vocês aí, assim, alguns dos locais que a gente costuma parar aqui no Rio, que nesse 1 ano de morar dentro do nosso ônibus, a gente está passando, que a gente está ficando, sempre caçando um ou outro lugar diferente. A gente toma alguns cuidados, óbvio. Por exemplo, eu não gosto de ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Apesar da gente estar na nossa cidade, a Nanica ainda trabalha por aqui, eu tenho alguns trabalhos para fazer, tem um local que a gente se concentra, mas a gente não fica muito tempo parado ali, a gente gosta de ficar revezando, para você não se tornar uma pessoa avisada, né? Não ficar, tipo, as pessoas passam e sabem que você está ali, entendeu? Resumindo, um alvo fácil. Quer vir para o Rio de Janeiro? Meu conselho para vocês vai vir para o Rio de Janeiro? Procura informação, procura pesquisar no sites, procura ver com quem mora aqui, para ver se tem alguma dica de local para ficar, horário para ficar, sabe? Horário para transitar e etc. Óbvio, uma coisa óbvia, isso é em qualquer lugar do mundo. Não vai andar de bobeira, não vai andar assim, alienado da vida, com bolsa aberta, com dinheiro à mostra, E ele já colocou que é em qualquer lugar do mundo e a gente já andou por muitos lugares, não andou o mundo todo, mas nós já passamos por vários lugares onde você pode inclusive deixar sua bolsa dentro de um trem, que o trem vai voltar, você vai entrar lá e a sua bolsa vai continuar com todos os seus documentos, dinheiro, telefone, notebook, o que mais estiver lá. E aí a gente não tá falando de Europa, novamente, a gente tá falando de Oriente Médio, tá falando de Síria, Irã. Se você for pro Irã e andar de trem e perder sua bolsa, você não vai ser assaltado. Não vão roubar sua bolsa, mesmo você deixando ela no trem. As pessoas têm muito isso de, não, gente, mas é guerra que não sei o quê. Gente, uma coisa é a guerra, outra coisa é o país. A segurança interna lá não tem nada a ver. A educação, o respeito que eles têm interno é completamente diferente com a guerra que eles têm com outros países. Então não é igual em qualquer lugar do mundo e você só vai entender o quanto o Rio de Janeiro é perigoso quando você vivenciar isso. Eu diria que o Rio de Janeiro é, sim, uma das cidades mais violentas e perigosas do mundo. Então, mas eu fiquei confusa, porque ele disse que já tá lá 1 ano, que ele mora lá, né, que ela trabalha lá, e como que ele diz que não é assim tão perigoso? Eu não tô entendendo por que ele tá falando isso, sabe? Eu diria o seguinte, a cidade que a polícia precisa ter um grupamento especial, depois um super especial, depois um outro de resgate, e ela precisa de uma viatura blindada, como um tanque de guerra, para poder fazer incursões, onde você não pode confiar na polícia, que a polícia anda com armamento que às vezes não é nem registrado, é proibido, que ela omite, manipula os homicídios, e você tem que estar o tempo todo com essa adrenalina de estar preocupado com tudo e qualquer coisa, isso não tem igual no mundo. Tudo isso que o Anderson falou, gente, não é da boca pra fora, não é achismo não, tá? Isso é o que ele viu, isso é o que ele viveu, e isso é o que passa nos jornais, isso é noticiário, isso não é só aqui, tá? Não é noticiário só do Brasil, isso é noticiário do Brasil e do exterior, ou seja, não é invenção nada disso, é só pesquisar um pouquinho. Vou pedir a Cassie depois para colocar o mapa. Você sai do aeroporto hoje e vai em direção à Baixada, você vai pegar um trajeto ali de Lucas, Vigário, que ali eu te diria, se você errar, você não sai mais. Se você pegar sentido centro, você vai pegar ali Maré, você vai pegar a Vila do João, que são lugares que se você errar o caminho, você não vai sair. Se você pegar por outro lado da Brasil e sair em direção a Complexo do Alemão, Coca-Cola, Tereré, Nova Brasília, Olaria, Penha, Complexo do Cruzeiro, qualquer lugar ali você não vai sair. Então a gente está falando de uma área que você não pode errar o caminho. E eu não estou alarmando, não estou dizendo para você que, isso é cinema. Não, estou te dizendo que se você entrar, você não vai sair. Embaixo do Complexo do Cruzeiro ali, do Morro do Cruzeiro, tem uma empresa que eu trabalhei ali. E lá, os postes, a empresa já não troca mais. Porque todos que colocam os destroem com tiro. O policiamento, quando para ali embaixo, inclusive o dono dessa empresa que eu tô falando, tem um tiro no braço que ele levou lá enquanto a gente estava trabalhando. E o policiamento, quando chega ali embaixo para fazer troca de tiro, aquela região ali é muito alvejada. Então você passa ali, tem tiro por todo lugar. E essa é uma região de trânsito, não tô falando nem de subir o morro. Então se eu for contar que só experiências de execuções de coisas que eu vi no Rio de Janeiro, é coisa de filme. E sim, é só o Rio de Janeiro que você vai ver isso no mundo. Eu não vi nada parecido com o Rio de Janeiro nesse sentido. E eu acho que, tirando o fato de que o Rio não é seguro, para quem quer que seja, tem a questão de, tá bom, ele tá lá num lugar tranquilo, mas
pode acontecer uma briga e essa briga vai dar polícia, vai dar um monte de gente, você pode ir de bucha no meio também. Isso não é muito incomum não, tá? Isso é mais comum do Sim. que parece. Você tá no meio ali, vai como... Mais um exemplo simples, se você vem de São Paulo em direção à região dos lagos, sem passar pelo centro do Rio, você vai passar pelo Arco Metropolitano, que foi um projeto lindo, muito bem feito, com placa solar de ponta a ponta. Hoje você entra, nem os radares existem. Roubaram todos os postes, todas as placas, todas as baterias. Tudo. Verdade. E isso era vendido no Rio e ela presenciou isso comigo livremente. As pessoas sabem onde está e você não acha mais nada hoje. Roubaram tudo. E você vai passar isso, vai vivenciar e vai ver com seus próprios olhos. Com o celular na mão, olhando pra baixo. Gente, isso é sério. Não vai andar gravando pro YouTube no meio da rua. A gente tá aqui que a gente sabe que tá tranquilo, mas a gente tá antenado. Eu tô toda hora olhando pra um lado, olhando pro outro e vendo. Tranquilo. Então é perigoso. Não. Você só não pode ficar dando bobeira. Sabe aí onde você mora? Aonde você mora que você acha que é seguro? Aonde você tá agora, tu tá achando seguro? Eu faço um desafio. Deixa o celular do lado de fora aí sem ninguém olhar. Para, gente. Ah. Uma coisa é você deixar um negócio ali do lado de fora e alguém levar. Cara, isso seria o paraíso da vida, entendeu? Ah, deixei ali e levaram, poxa. Outra coisa é você tá realmente ali no meio da rua e alguém te roubar, te enfiar uma faca, te assaltar, te fazer pressão psicológica, te afetar, entendeu? Outra coisa é sua casa ser invadida sem você saber o que tá acontecendo e quando vê, já aconteceu. Não faça isso. A oportunidade faz o ladrão, que eu costumo dizer. É uma cidade linda, é uma cidade gostosa, mas tem os seus perigos. Mas também não é aquela coisa de botei meu pé no rio, vou ser assaltado. Passa longe, dorme na delegacia, dorme dentro do quartel. Eu vi isso no Facebook, sabia? Tinha gente que falou isso aí. Ah, desse jeitinho Tava escrito. aí? É assim, perigoso tem seus... Dormir dentro da delegacia é ainda pior, tá? É pior, gente. Não Jamais. Se você quer ir pro Rio e se sentir em segurança, jamais fique perto de um departamento policial. Se você passar nas rodovias ali, você vai ver que os pontos onde deveria estar a polícia tá sempre vazio. E não é que não tem policial, porque eles não ficam porque atiram em cima dos pontos de polícia. Mas não é legal não, gente. Procura outro lugar. riscos, mas não é pra isso tudo, gente. E a gente finaliza esse vídeo deles com esse comentário. Como eu disse, eu não moro no Rio de Janeiro há 1 ano, nem 2 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, conheço cada buraco desse lugar. Tive experiência num tempo que ainda se respeitavam as igrejas. Eu, por estar dentro da igreja, tive a oportunidade de visitar cada morro, fazendo visita. Hoje isso já não acontece mais, não tem mais essa liberdade que tinha anteriormente. Então eu conheço tudo no Rio de Janeiro. E digo pra você, não tem um lugar no Rio de Janeiro que seja tranquilo, que seja seguro. O Estado realmente está numa situação muito difícil e eu termino dizendo isso, segurança não é só ser assaltado. O fato de você estar tranquilo, como ele estava dizendo que você precisa estar o tempo todo ligado, sim, você vai conhecer outras cidades no Brasil e principalmente no mundo em que você de fato vai poder ficar tranquilo. Nós conhecemos várias cidades, como ela falou, principalmente na Alemanha, a gente está falando de um país primeiro mundo. É o que eu estou dizendo, as pessoas que vivem nessas cidades não têm noção do tipo de violência que pra gente, que é carioca, já é normal. E de muito... Em Minas mesmo, as pessoas não entendem, não conseguem assimilar muitas cidades de Minas. As pessoas ainda dormem com porta aberta, Sim. carro sem trancar. E a gente não tá falando de cidadezinha pequena, não. A gente tá falando, por exemplo, de São Lourenço, que é uma cidade grande e extremamente visitada por turistas de todos os lugares. Mas eu poderia dizer cidades como Barão do Monte Alto, Moriaé, que são extremamente tranquilas. Então, Minas Gerais tem várias cidades que são muito tranquilas. Fica aí nossa opinião, fica aí nossa sugestão e... Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acham, se vocês já foram pro Rio, quais experiências vocês tiveram de tudo isso, pra gente poder ficar sabendo e a gente compartilhar aí as nossas experiências. Mas não se iludam, se pretendem vir para o Rio de Janeiro, segurança total sim, planejamento total sim. Os empresários andam com carro blindado, a polícia anda com carro blindado, você não vai ser diferente. E tenha juízo, cuide da sua vida com carinho e sim, não se iluda. O Rio de Janeiro, não diria que é até pior do que o jornal mostra. É verdade. Então, se cuidem, cuidado para onde vocês vão, sempre fiquem atentos, pesquisem. E muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Já deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha e se inscreve no canal para ver os nossos próximos vídeos, para os nossos próximos encontrinhos, viu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!